Fala galera, hoje em mais uma aula de teatro comigo, Gleison Cruz, e falaremos sobre teatro épico. Isso mesmo, falaremos na figura de Bertolt Brecht. Bem, que hoje é a aula. Bem, aqui nesse canal, geralmente eu recebo desafios aqui de falar, de comentar um pouco, resumidamente, que é um prazer e é um desafio falar de grandes nomes do teatro, como já falei aqui de William Shakespeare, de Konstantin Stanislavski, de Jerzy Grotowski, e hoje não será diferente. Tentaremos aqui resumir da melhor forma possível um pouco da história e vida de Eugen Bertolt Friedrich Brecht. Bem, quem foi Bertolt Brecht, Brecht nada mais foi do que um poeta, um pensador, intelectual, até militante o cara era, e encenador alemão do século XX. Nasceu em 10 de fevereiro de 1898 em Augsburgo, Alemanha, e falecido em 14 de agosto de 1956, Berlim Leste. Ele foi cônjuge de Marianne Zoff entre 1922 e 1927 e de Helene Weigel entre 1930 e 1956. Ele herdou o nome do pai e já desde cedo começou a frequentar espaços artísticos, no qual começou a extrair elementos como dançarinos, malabares, palhaços, para a composição de suas peças. Ele escreveu tantas peças como William Shakespeare também escreveu. Ele escreve a sua primeira peça, chamada de Boal, onde narra as orgias de um jovem. Em meio à Segunda Guerra Mundial, ele não queria servir o exército, mas é designado assim enfermeiro psiquiátrico em um hospital de laboratório, no qual lá ele escreve o poema A Lenda do Soldado Morto, onde é considerado um dos traidores da pátria pelos nazistas. Em 1918 ele é encenado no palco com uma peça chamada Tambores da Noite. Em 1920 ele se muda para Berlim, onde inicia uma fase financeira muito ruim, mas com a cena efervescente artística ainda da época, ele aproveita para vender de uma forma bastante incisiva os seus poemas, e no qual ele conhece uma pessoa chamada Elisabeth Hoffmann, onde ele faz uma parceria e monta ali o coletivo, o seu primeiro coletivo. Nisso ele cria o chamado teatro épico, onde surge um trabalho chamado Três Vinténs, que já vem de uma influência de uma outra peça que lhe foi apresentada por Elizabeth, no qual acaba ali trazendo aí alguns problemas por questões autorais. Depois de fazer inúmeras peças, ele se exila para a Dinamarca numa tentativa de fugir da Segunda Guerra, tendo em vista que a ascensão do Hitler acontecia de uma forma avassaladora. E daí ele passa a se mudar para um lugar e outro da Europa até chegar, enfim, nos Estados Unidos da América. Chegando nos Estados Unidos, ele põe em prática o que mais sabe fazer e monta a peça Galileu Galilei, no qual consegue um público bastante seleto. Mas como nada é flores, lá nos Estados Unidos ele também começa a ter alguns problemas, Inclusive ele passa a ser investigado pelo FBI por questões de comunismo. Então resolve voltar para sua cidade natal, em Zurique, onde encontra um lugar totalmente devastado pela Segunda Guerra Mundial. Porém, ele reencontra alguns amigos do meio artístico, onde logo monta ali um novo coletivo de teatro, fazendo ali os seus ensaios abertos para chamar a atenção do público. Em 1955, em Moscou, ele chega a receber o Prêmio da Paz pelas mãos de Stalin. No leste europeu, ele era lido como poeta do Estado. Já no Ocidente, ele era considerado como ideólogo e servo do comunismo, justamente por poemas como esse que você verá agora. Confere aí. Eu vivo em tempos sombrios.
Uma linguagem sem malícia é sinal de estupidez. Uma testa sem rugas é sinal de indiferença. Que tempos são esses, onde falar sobre flores é quase um crime, porque significa silenciar sobre tanta injustiça? É verdade, eu ainda ganho bastante para viver. Mas acreditem, é por acaso. Nada do que eu faço dá-me o direito de comer quando tenho fome. Dizem-me, come e bebe. Fica feliz por teres o que tens. Mas como é que posso comer e beber se a comida que eu como eu tiro de quem tem fome? Se o copo de água que eu bebo faz falta a quem tem sede? Mas apesar disso, eu continuo comendo e bebendo. Eu vim para a cidade no tempo da desordem, quando a fome reinava. Eu vim para o convívio dos homens no tempo da revolta e me revoltei ao lado deles. Assim se passou o tempo que me foi dado viver sobre a terra. Eu comi o meu pão no meio das batalhas. Deitei-me entre os assassinos para dormir. Fiz amor sem muita atenção e não tive paciência com a natureza. Assim se passou o tempo que me foi dado viver sobre a terra. Vocês, que vão emergir das ondas em que nós perecemos, pensem, quando falarem das nossas fraquezas, nos tempos sombrios de que vocês tiveram a sorte de escapar. Nós existíamos através da luta de classes, mudando mais seguidamente de países que de sapatos, desesperados. Infelizmente, nós que queríamos preparar o caminho para a amizade, não pudemos ser nós mesmos bons amigos. Mas vocês, quando chegar um tempo em que o homem seja amigo do homem, pensem em nós com um pouco de compreensão. E o teatro épico é uma síntese de todas as possibilidades da cultura na Alemanha naquela época. É a experimentação pela forma e traz um contexto político e de inserção social muito forte. E ele, através disso, denuncia as contradições do capitalismo. Bem, galera, essa foi a minha síntese sobre a vida e obra desse cara. Logicamente que eu não falei tudo, porque não tem como falar tudo em tão pouco tempo, né? A história desse cara é muito grande, mas eu falei, digamos que, as partes mais importantes e relevantes de sua história, né? E tem livros aí que vocês podem também estar lendo, como O Teatro Completo, Poesia, A Cruzada das Crianças. São livros bem legais que vocês podem estar adquirindo em outras informações, além das que eu falei aqui. E também tem muito material na internet onde vocês podem estar aí fazendo a sua pesquisa. Também existe aí a técnica do distanciamento, né? Bastante conhecida também, que é um dos métodos do Brecht, onde vocês podem estar se aprofundando através de um curso, de uma oficina, ou até mesmo fazendo uma pesquisa aprofundada aí na internet. Você vai encontrar muita coisa legal, uns exemplos aí de como funciona isso, certo? E vou ficando por aqui, espero que tenham gostado dessa aulinha de hoje, né? Se não é inscrito, se inscreva, dê seu like, comente se gostou, se não gostou, e acione aí os sininhos das notificações para receber aí novos vídeos, né? E vou deixar aqui um último vídeo curtinho de mais um trabalho desse cara que fala sobre o analfabetismo político, que é para você entrar numa reflexão político-social, ok? Então até a próxima aula. Bye! O pior analfabeto? O analfabeto político. Ele não fala, não ouve, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, da farinha, dependem das suas decisões políticas. O analfabeto político, ele é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo: eu odeio política. Ele não sabe, o imbecil, que da sua ignorância política é que nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, o político vigarista. É corrupto,
lacaio dos exploradores do povo. Desconfiai do mais trivial, de aparência singela, e examinai, acima de tudo, o que parece ser habitual, pois em tempos de guerra, miséria, desordem sangrenta, nunca pode-se dizer que é natural, ou nunca pode acreditar que será impossível de mudar.